Corrupção, um câncer purulento. Bem-vindo à Afrosfera. Corrupção, um câncer purulento. No coração da África Austral, uma tempestade vem se formando e fervendo. Um turbilhão de indignação, traição e determinação inabalável. Moçambique, uma nação outrora à beira da prosperidade, encontra-se agora presa no aperto implacável da má conduta política e da corrupção sistêmica. A recente farsa eleitoral de outubro de 2024 incendiou uma conflagração de protestos em todo o país, um clamor coletivo contra a audaciosa subversão da democracia pelo partido no poder, a Frelimo, e sua figura ungida, Daniel Chapo. A saga começou com uma eleição que foi, desde o início, uma fraude meticulosamente orquestrada. Relatórios de observadores credíveis detalham uma série de irregularidades, anomalias no recenseamento eleitoral, manipulação de candidaturas, enchimento descarado de urnas e processos de contagem de votos altamente duvidosos. A missão de observação da União Europeia destacou a alteração injustificada dos resultados eleitorais a nível das assembleias de voto e dos distritos, uma acusação contundente contra o processo eleitoral. Monitores da sociedade civil, empenhados em salvaguardar a integridade democrática, realizaram contagens paralelas para detectar fraudes, apenas para serem confrontados com intimidação e obstrução. Quando a Comissão Nacional de Eleições declarou de forma audaciosa Chapo e a Frelimo vencedores por esmagadora maioria, o Conselho Constitucional, a mais alta autoridade jurídica do país, exigiu provas que sustentassem os resultados. Num ato que seria cômico se não fosse trágico, a comissão alegou ter perdido todos os documentos pertinentes, tornando-se assim incapaz de justificar os resultados proclamados. Este ato descarado de desafio evidencia um regime que já não sente necessidade de disfarçar o seu desprezo pela transparência e pela responsabilidade institucional. Quando a oposição se mobilizou para contestar esse roubo eleitoral, a tragédia descendeu sobre o povo moçambicano. Nas primeiras horas de 19 de outubro de 2024, Elvino Dias, advogado ilustre e defensor dos direitos humanos, e Paulo Guambi, porta-voz do partido Podemos, foram brutalmente assassinados em Maputo. Homens armados não identificados emboscaram o veículo em que se fazia transportar na Avenida Joaquim Chissano, desencadeando uma chuva de balas que pôs fim à vida desses dois pilares da justiça. Dias estava prestes a interpor uma ação legal contra os resultados eleitorais, um testemunho de seu compromisso inabalável com a democracia. O padrão dessas execuções espelha assassinatos políticos anteriores, com forças de segurança do Estado implicadas e uma inquietante ausência de responsabilização. Desde que a grande farsa democrática de outubro se desenrolou em Moçambique, as ruas têm tremido com as vozes de um povo há muito silenciado. Em todo o país, de Maputo às províncias mais setentrionais, a grande massa dos despossuídos se ergueu. Não em fúria súbita, mas como o culminar de anos de traição, anos de feridas infligidas com cruel precisão pela mão da Frelimo. Para aqueles que percorrem as estradas poeirentas de Moçambique, que carregam o peso da injustiça, o significado desta agitação é tão claro quanto o sol ao meio-dia. Mas para o mundo lá fora, para aqueles que observam à distância, que nada sabem da língua, da política, da cultura, do sofrimento, das promessas quebradas, este levante pode parecer abrupto, inexplicável. No entanto, a história nos ensina que nenhum povo sofre indefinidamente sem protestar, que a opressão, quando não desafiada, não significa opressão aceite. Durante anos, o povo suportou, curvou-se, mas não quebrou. Mas chega um momento em que as costas, demasiadamente sobrecarregadas, se endireitam em desafio. Chega uma hora em que o cálice, cheio até a borda de injustiça, já não comporta mais. Esta eleição não foi a causa da revolta, mas o seu catalisador, a última afronta que tornou a resistência não mais uma escolha,
mas uma necessidade. A eleição não foi a tempestade. Foi a gota final num dilúvio que se formava há anos, o momento em que a barragem já não conseguia conter as águas. Nas próximas semanas, viajaremos juntos pela teia emaranhada da privação econômica, da convulsão social e da traição política. A tempestade em formação cujo último raio caiu em outubro, destruindo as últimas ilusões da democracia moçambicana. Não se tratou de uma ruptura súbita, mas da consequência inevitável de feridas deixadas a apodrecer, de queixas ignoradas por tempo demasiado, de um povo esmagado além dos seus limites. E assim, começamos hoje onde todo o processo de decomposição começa, com a corrupção. Essa praga insidiosa e cancerígena que corrói os tendões das nações, que transforma instituições em conchas vazias e a governança numa farsa cruel. A corrupção não é mera falha de homens e mulheres, mas um veneno que se infiltra na alma de um povo até que a lei seja ridicularizada, a justiça comprada e vendida, e o poder exista não para servir, mas para saquear. Nas semanas que se seguem, desmascararemos a engrenagem dessa grande traição, arrancando camada por camada de engano para revelar a dura e amarga verdade. Fique conosco enquanto desenrolamos o roteiro do lento desmantelamento de uma nação e do acerto de contas de um povo. Corrupção sem freios. A corrupção em Moçambique não é apenas um crime, é uma aflição, é uma doença, é um câncer em metástase, uma podridão maligna que fere a alma da nação, que corrói suas instituições, mina os alicerces da justiça e sufoca as aspirações do seu povo. É um câncer que se espalha, infiltrando seus tentáculos em cada fresta da vida pública, distorcendo a própria noção de governança, até que o serviço deixe de ser dever e se torne pilhagem, até que a justiça deixe de ser princípio e se torne mercadoria. Corrói o corpo da nação, devora seu sangue vital e deixa para trás a carcaça apodrecida de uma república traída. É uma podridão que se infiltrou até o tutano da administração pública, uma peste que envenena as fontes da justiça, da educação e da oportunidade. Dos corredores mal iluminados das repartições públicas, às estradas empoeiradas, onde agentes de trânsito se ocultam como salteadores, a corrupção reina, impune e impenitente. Dos mais altos salões do poder em Maputo, até os caminhos poeirentos onde a polícia de trânsito fareja como hienas, essa doença é tão insidiosa, tão entranhada, que encontrou sua justificativa em um adágio grotesco, sussurrado com sorrisos cúmplices entre a classe burocrática e já codificado na linguagem do povo. O cabrito come onde está amarrado. Eis aí a filosofia do saque e da rapina. Se um homem se encontra postado à porta do serviço público, deve cobrar seu tributo. Se segura a caneta para autorizar um bilhete de identidade, deve taxar seu portador. Se veste o uniforme da lei, deve extorquir os que passam sob seu olhar. Com essa filosofia, aqueles incumbidos de servir não apenas negligenciam seu dever, eles o devoram. O Estado já não é uma instituição de serviço, mas um coxo de engorda para o funcionário, e o povo, há muito sofredor, exausto, resignado, é o gado abatido sobre o qual este banquete grotesco é servido. O funcionário da migração, cujo cargo é emitir o passaporte, não sente nem sequer vergonha alguma em extorquir um suborno de um trabalhador em dificuldade que busca documentação. O diretor escolar não hesita em extorquir um pai desesperado que deseja apenas que o seu filho sente-se numa sala de aula. O juiz não pesa os pratos da justiça, mas sim a espessura do envelope colocado em sua mão. O coletor de impostos não é mero guardião dos fundos públicos, mas um predador à espreita nas sombras da economia, exigindo tributo pelo simples privilégio de existir. Houve um tempo em que Moçambique sonhava consigo mesmo como um farol de possibilidades, uma nação forjada no cadinho da luta, erguendo-se desafiadora contra os grilhões do domínio colonial. Mas o que somos agora?
Uma república esquartejada pela ganância, onde os ideais da independência foram penhorados por ganhos pessoais. Onde antes o povo buscava libertar-se de senhores estrangeiros, agora encontra-se acorrentado por novos grilhões. Grilhões não de ferro, mas de engano, traição e deslealdade. O câncer não descansa, ele rasteja pelos ossos da sociedade, deixando apenas ruína. Constroem-se estradas apenas para desmoronarem, pois os fundos destinados ao seu asfaltamento foram desviados. Hospitais têm prateleiras vazias, porque medicamentos viraram moeda de troca na burocracia. A água corre suja, as escolas desabam, os salários evaporam, enquanto os funcionários que presidem sobre esse sofrimento se recolhem por trás de muros fortificados, isolados da miséria que causaram. Documentos. Observe, se puder, o teatro macabro da vida cotidiana. Uma mulher se apresenta diante do escrivão do registro civil, buscando apenas o direito básico de registrar o nascimento de seu filho. O funcionário, com o olhar apagado pela avareza habitual, remexe os papéis sem propósito, esperando pelo suborno não verbalizado, o gesto ilícito que lubrifica as engrenagens da burocracia. Sem isso, seu filho permanece desconhecido, um não ser, uma sombra na terra onde nasceu. Imagine um pai tentando obter um bilhete de identidade nacional, um documento fundamental para conseguir emprego, educação e acesso à saúde. Em vez de um processo simples e direto, ele é confrontado com obstáculos burocráticos, concebidos não para a eficiência, mas para tornar indispensável o molhar das mãos. Sem o pagamento ilícito, seu pedido fica esquecido por tempo indefinido. Esse cenário não é uma exceção, mas a realidade diária de muitos moçambicanos. Estudos apontam que uma porcentagem significativa dos cidadãos já foi solicitada a pagar subornos para aceder aos serviços públicos, revelando o quão profundamente enraizada está essa corrupção. Educação. O setor da educação, pilar essencial para o desenvolvimento nacional, também está contaminado. Pais são frequentemente coagidos a pagar subornos para matricular seus filhos em escolas públicas. Prática que, além de sobrecarregar famílias empobrecidas, perpetua a desigualdade. Professores, mal pagos e sobrecarregados, de forma que alguns deles exigem pagamentos adicionais por boas notas ou até mesmo por aulas básicas, corroendo a qualidade da educação e a confiança depositada nos educadores. Já ouviu falar em sexo em troca de notas? Esse é o destino insidioso que recai sobre muitas meninas nas mãos de um número significativo de professores. Assalto nas estradas. A polícia de trânsito é talvez a personificação mais visível dessa podridão cancerígena. Estacionados a cada poucos quilômetros, essas hienas transformaram as estradas do país numa via crucis de extorsão. Siga adiante pelas rodovias sufocadas de poeira e desespero, e testemunhe os sentinelas a preto e branco armados da corrupção. A cada quilômetro, eles se posicionam em emboscada, com as botas negras fincadas não em defesa da ordem, mas a serviço das próprias barrigas. Um motorista, exausto do labor, é mandado parar. Exigem-se documentos, fabricam-se infrações e logo a troca está consumada. As abordagens rotineiras, sem causa justificável, têm como único fim arrancar subornos. Os papéis são examinados não para garantir a segurança pública, mas como instrumento de chantagem. Uma nota nova muda de mãos, e o agente, satisfeito com seu pequeno roubo, gesticula para que o condutor siga em frente, até que alguns quilômetros adiante, o próximo pedágio informal seja cobrado. A recusa pode resultar em ameaças, multas arbitrárias ou até detenção. Esse assédio constante não apenas perturba o comércio e os deslocamentos cotidianos, como também cultiva um ressentimento profundo entre a população. A polícia de trânsito é amplamente considerada uma das instituições mais corruptas de Moçambique. Sentimento este confirmado por diversos relatórios e estudos. Justiça à venda.
E quanto à justiça, essa instituição outrora sagrada, também ela apodrece, suas paredes profanadas pela moeda da traição. Um homem, culpado ou inocente, comparece diante do magistrado, não na esperança de um julgamento justo, mas consciente de que seu destino será decidido não por provas, mas por quem pagar mais. A lei não é cega, está apenas à venda, e os pobres, sem meios para subornar, são lançados ao abismo. Subornos e pagamentos irregulares são frequentemente trocados por decisões judiciais favoráveis, minando o Estado de Direito e perpetuando um ciclo vicioso de injustiça. Essa prática corrói a confiança pública no sistema judicial, deixando os cidadãos comuns impotentes e excluídos. O judiciário, que deveria ser bastião de equidade e integridade, afunda na podridão corrosiva da corrupção. Serviços fiscais e inspeções, guardiões da rapina. No domínio da tributação e das inspeções regulatórias, a corrupção prospera sem freios. Proprietários de negócios, desde vendedores informais até empresas de médio porte, são frequentemente submetidos a inspeções e auditorias arbitrárias. Tais procedimentos, que deveriam garantir o cumprimento das normas, servem na prática como pretexto para a exigência de subornos por parte dos fiscais. A recusa em atender a essas demandas ilícitas pode levar a multas pesadas, encerramento de atividades ou longas batalhas legais. Essas práticas sufocam o empreendedorismo, afugentam o investimento estrangeiro e travam o crescimento econômico. A sociedade perde, mas quem se importa? O escândalo das dívidas ocultas. Um macrocosmo da corrupção. Em nenhum outro episódio, a podridão da corrupção se manifesta de forma tão escancarada quanto no infame escândalo das dívidas ocultas. Um crime de magnitude tão colossal que suas consequências ainda hoje pesam sobre o povo moçambicano. Entre 2013 e 2014, autoridades governamentais, vestidas a do serviço público, mas movidas por uma ganância insaciável, conspiraram para defraudar a nação em mais de 2 bilhões de dólares, sob o falso pretexto de projetos de segurança marítima. Não se tratou apenas de roubo, mas de uma traição calculada, um leilão do futuro da pátria ao maior lance. Quando o esquema veio à tona, Moçambique ficou à beira da falência, sua moeda em colapso e seu povo mergulhado em ainda mais sofrimento. Manuel Chang, o então ministro das Finanças que assinou os acordos fraudulentos, foi preso em dezembro de 2018, na África do Sul, a caminho de Dubai, e posteriormente extraditado para os Estados Unidos, onde encarou a justiça face a face. No entanto, o governo moçambicano gastou centenas de milhares de dólares tentando protegê-lo, prova inequívoca de que os ladrões ainda protegem os seus. Enquanto as autoridades americanas buscavam sua extradição sob acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro, iniciou-se uma prolongada batalha jurídica, com o governo de Moçambique gastando recursos substanciais numa tentativa fútil de garantir sua extradição de volta ao país, ostensivamente para proteger altos funcionários da possibilidade de serem incriminados. Chang foi finalmente extraditado para os Estados Unidos em julho de 2023. Optando pelo silêncio durante o julgamento, deixou sua defesa exclusivamente aos seus advogados. Em agosto de 2024, um júri federal em Nova York o declarou culpado por fraude e lavagem de dinheiro. Posteriormente, em janeiro de 2025, foi condenado a 8 anos e meio de prisão. Não há santuário. Não há santuário, nenhum espaço imune a essa decadência rastejante. As escolas, onde as crianças deveriam ser moldadas como arquitetas do amanhã, tornaram-se campos estéreis, onde professores exigem taxas ilícitas, e o conhecimento tornou-se mercadoria reservada aos privilegiados. Os hospitais, onde os doentes clamam por alívio, são corredores de desespero, onde medicamentos são armazenados para o subornador mais generoso,
enquanto os pobres são deixados a definhar. Moçambique não sofre da corrupção como um simples transtorno, está se afogando nela, sufocado por ela, estrangulado pelas mãos daqueles que juraram servir. E ainda assim, em Maputo, nos salões climatizados onde os senhores da rapina banqueteiam-se, não há preocupação, não há urgência em curar essa enfermidade, pois os parasitas prosperam na doença do hospedeiro, e a morte do homem comum é apenas um detalhe no festim de indulgência. O custo humano e o ciclo vicioso. No fundo, essa corrupção endêmica viabiliza uma grotesca transferência de riqueza dos cidadãos moçambicanos em luta para uma camarilha de oportunistas ligados a Frelimo. Cada suborno extraído representa recursos desviados de necessidades essenciais: alimentação, educação, saúde, para encher os bolsos dos corruptos. Essa exploração sistêmica aprofunda a pobreza, enraiza a desigualdade e paralisa o desenvolvimento nacional. Essa corrupção penetrante é tanto sintoma quanto causa de uma cultura mais ampla de impunidade. Altos dirigentes, enredados nas estruturas da Frelimo, estão implicados em práticas corruptas, mas escapam da responsabilização, o que encoraja os escalões inferiores da administração a agir da mesma forma. Essa corrupção em cascata gera um ciclo autorreprodutivo, onde o comportamento antiético se normaliza e os servidores públicos honestos são marginalizados. O cabrito, amarrado ao seu poste, come. Mas o campo, despojado da relva, transforma-se em poeira. E quando já não houver nada para devorar, a fome virá. Não apenas para o camponês, mas para todos. Uma nação não pode florescer enquanto apodrece por dentro. Se a corrupção é a corda pela qual esses cabritos justificam seu festim, então que o povo corte essa corda, que a terra seja recuperada desses abutres e que a justiça seja plantada onde antes cresceu a ganância. Pois uma nação que se devora acabará por não ter mais nada a comer. Se achou este conteúdo esclarecedor, por favor, deixe-nos um comentário. Pressione também o like, inscreva-se e compartilhe com amigos, família e comunidade, pois assim continuaremos a criar mais conteúdos analíticos desta natureza. Agradecemos a vossa companhia.